Olá, queridos, bom dia. Quero convidar você a meditar comigo em mais um salmo da Palavra de Deus, o salmo de número 112. Esse salmo nos traz um retrato do homem justo. Aquilo que é apresentado no último versículo, ali, versículo 10 do 111, que o pastor Rubens apresentou na semana passada, desenvolve-se aqui de maneira mais completa durante o salmo 112. O versículo lá do 111 é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Enquanto no Salmo 111 existe essa declaração das maravilhas de Deus, no Salmo 112 nós vamos ver a descrição desse homem que é justo e que aprendeu o que significa temer a Deus. Falando então da construção literária desse salmo, ele é um salmo de construção parecida com 111. Ele é formado a partir de um acróstico, né? 22 frases. São 10 versículos, mas são 22 frases, começando cada uma, né, com uma letra do alfabeto em hebraico. O que para nós não faz muito sentido, né? Esse recurso mnemônico, como é chamado, né? Ajudava o povo a decorar a mensagem daquele salmo. Então, esse salmo também é conhecido como um salmo didático, né? Salmo usado para realmente ensinar o povo sobre o temor ao Senhor, né? E as consequências, né, de temê-lo ou não. Para a gente entender melhor esse salmo, eu dividi ele em partes, como a gente geralmente faz, né? E o salmo de hoje eu dividi então em 4 partes. As 3 primeiras vão falar a respeito do justo e o último versículo apenas, que tem uma última parte que fala do perverso, né? Que é o contrário desse homem justo. Então, as partes são as seguintes. Primeiro, a gente tem a alegria do justo, depois o caráter do justo, em terceiro lugar, o benefício do justo e, por fim, as consequências na vida do perverso. Vamos ler juntos esse salmo de apenas 10 versículos, é um salmo bem curtinho. Então, abra sua Bíblia comigo, aí em Salmo 112, a palavra de Deus diz assim: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Até aqui a palavra de Deus. E antes de estudarmos esse salmo, vamos orar. Vamos colocar esse tempo nas mãos do Senhor. Pai querido, nós te louvamos por mais essa manhã. Te agradecemos pelas tuas bênçãos que se renovam em nossas vidas. Agradecemos pela tua palavra que está à nossa disposição. Nós temos acesso à tua palavra, à tua verdade, os teus preceitos para a nossa vida. E te pedimos, Senhor, para que a palavra fale ao nosso coração nessa manhã. Que nós possamos aprender com esse homem que é justo e possamos também, né, nos distanciar de um comportamento perverso aos teus olhos, Pai. Ensina-nos, a partir da tua palavra, desse salmo, é o que pedimos, no precioso nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, a primeira parte aqui tem a ver com a bem-aventurança do justo, ou a alegria desse homem que é justo, que teme ao Senhor. Isso está descrito para nós nos versos 1 a 3. Vamos ler mais uma vez. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Não é? Aquele
que se alegra em obedecer a Deus. 2. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Então, aqui ele promete poder e bênção para esse que teme ao Senhor. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Então, nesse versículo nós temos então prosperidade e riqueza para aqueles que são justos. Vamos falar um pouco dessa bem-aventurança, ou dessa alegria, né? Nós vivemos numa sociedade em que todos correm atrás da alegria. E esse salmo inicia, né, com o mesmo assunto que terminou lá o 111, né? Ele descreve essas bênçãos daqueles homens que temem ao Senhor. E essa alegria tão buscada pelo homem está nisso, em temer ao Senhor. O homem que teme ao Senhor naturalmente encontra prazer em guardar os seus mandamentos. É a primeira informação que ele nos dá. Então, fazendo isso, ele vai dizer que os seus filhos se tornarão herdeiros das suas bênçãos espirituais e também materiais. Herdeiros pelo ensino e pelo exemplo de vida. Claro que não é uma herança que é deixada, né, automaticamente, né? Um justo, quando morre, não deixa o filho dele, né, automaticamente, não se torna justo. O que o salmista está dizendo é que, pela prática, né, de um homem justo, ele naturalmente vai transmitir para os seus filhos, como exemplo, essa vida de justiça, né, esse exemplo de justiça durante a sua vida. E no final da vida, então, eles podem herdar também algo que seja material, né, como consequência, né, do bom senso, de andar com Deus, né, esse homem que é justo. Também esse salmo aqui fala especificamente, né, de acúmulo de riquezas. Um texto paralelo a esse, né, que fala do homem justo, é o primeiro salmo, né? Salmo de número 1, versículos 1 a 3. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, tá certo? Ele é justo. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, lembra? Guarda os seus mandamentos, né? Como está aqui no salmo de hoje. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Essa é a promessa aqui no Salmo. Essa era uma verdade, né? Existia uma relação direta no Antigo Testamento, segundo a lei, de bênção e maldição. Isso está descrito para nós lá em Deuteronômio 28. Aqueles que obedeciam a Deus experimentavam então boas colheitas e, consequentemente, uma prosperidade financeira. Mas sobre os rebeldes, então, né, sobre os desobedientes, os ímpios, a ira de Deus é que recairia, a maldição de Deus recairia se o povo não obedecesse ao Senhor. No Novo Testamento, a gente não pode aplicar essa mesma regra direta, tá certo? Nós vivemos numa nova dispensação, nós chamamos, né? Uma administração diferente. Deus, nós vivemos agora na época da graça, Deus lida conosco de maneira diferente do Antigo Testamento. Por isso, né, é que a gente vê, por exemplo, a história de Paulo, né, no Novo Testamento. Esse homem que, tendo gasto a sua vida para guardar os mandamentos do Senhor, ensinar os mandamentos do Senhor, nós lemos as muitas tribulações pelas quais ele passou e também o seu fim, né, conhecido pela história, é de martírio. Então, como pode, né? Se eu aplicasse a regra do Antigo Testamento, eu não poderia dizer que Paulo foi bem sucedido do ponto de vista financeiro, né? Então, o que nós podemos afirmar hoje em dia, né, é que se nós fundamentarmos as nossas vidas na palavra, nos mandamentos do Senhor, se a gente meditar na palavra dia e noite, né, e obedecermos ao Senhor e os seus mandamentos, então nós seremos bem-sucedidos aos olhos de Deus. Talvez não financeiramente, talvez não aos olhos do mundo, mas certamente, sem dúvida, seremos bem-sucedidos aos olhos de Deus.
A segunda parte desse texto fala do caráter desse homem justo, que diz assim: ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso ou feliz o homem que se compadece e empresta. Tá vendo? Ele está fazendo sempre essa relação financeira, né, da prosperidade. Ele defenderá sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Então vamos falar dessas três palavrinhas aqui, ó, benigno, misericordioso e justo. Né? Esses termos que são usados também no Salmo 111, mas para fazer uma descrição a respeito de Deus. Né? E é curioso que aqui ele aplica essa verdade eterna e declara que o homem justo, o homem devoto a Deus, ele se torna cada vez mais parecido com o objeto da sua adoração. Cada vez mais parecido com o seu Deus. Não é essa o nosso alvo, né, de vida, sermos mais parecidos com Cristo? E é isso que está acontecendo aqui, né, do Salmo 111 para o Salmo 112. A sua prosperidade, diz aqui o Salmo, né, será duradoura, seu nome será grandemente lembrado por causa do seu caráter piedoso. Queridos, existe prazer maior do que ser visto e valorizado porque levamos uma vida piedosa? Você já experimentou esse prazer, né, de se relacionar com pessoas que confiam na sua palavra, porque você é alguém temente a Deus? Gente que quer ouvir o seu conselho, porque sabe que você tem conselhos da palavra de Deus para dar. Gente que se alegra de estar com você porque vem na sua vida um instrumento de Deus para ajudá-las a se aproximar também do Senhor. Não existe maior alegria do que isso, né? Pessoas reconhecendo em você benignidade, misericórdia e justiça, aquela que vem de Deus. Não é assim que nós cristãos queremos ser conhecidos? Esse é o segundo aspecto desse salmo. O terceiro ponto fala dos benefícios, então, de um procedimento assim. Os benefícios de andarmos em justiça. Versos 7 a 9. Dizem assim: esse homem, né, não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, menção aqui da prosperidade financeira, né? A sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Ou seja, a sua força, né, será evidente aqui nessa terra. Vejam essa ideia que se repete, né, nesses três versos. Né? Ele não se atemoriza, ele não teme. Ele tem o coração firme, ele está bem firmado, ele é alguém confiante. A palavra de Deus diz, no Salmo 23, tão conhecido, né? Salmo 23, 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Um outro salmo, Salmo 118, 6, diz: o Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Assim, no salmo de hoje, nós temos essa garantia de que, se temermos a Deus, nós vamos desfrutar de uma segurança especial. O salmo de hoje fala de segurança contra os inimigos e também uma segurança financeira. Mas esses outros salmos que eu citei, eles ampliam essa segurança, dizendo que essa minha confiança, ela se aplica para todas as áreas da minha vida, né? Lembra o Salmo 23, né? Não temerei mal algum. Não é maravilhosa essa promessa na palavra do Senhor? Se vivemos uma vida de justiça, não precisamos temer mal nenhum. E por fim, nós temos o versículo 10, que nos apresenta as consequências do perverso. O verso 10 diz: o perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Em total, então, contraste com o homem justo e temente a Deus,
O perverso vive essa existência que é indigna, uma vida sem força, uma vida passageira, fútil. E a gente tem, né, o contraste disso também lá naquele Salmo número 1, né, que nós lemos no início. Dá uma olhada, Salmo número 1, versos 4 a 6, que fala sobre os ímpios. Ele diz assim: os ímpios não são assim como os piedosos, né? Os ímpios não são assim. Eles são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Queridos, no dia de hoje, nessa semana, nós vamos ter centenas de oportunidades de agirmos como justos, tementes a Deus, ou como ímpios, como homens e mulheres perversos, contrários à vontade de Deus. A minha oração é que o Senhor nos ajude, que Ele nos guie para escolhermos durante a semana os caminhos que nos levam à bem-aventurança, à felicidade, a um caráter benigno, misericordioso e justo, e uma vida confiante e poderosa, a partir dessa nossa prática, né, dos mandamentos, né, a partir do entendimento e da prática dos mandamentos do Senhor. Que essa seja uma verdade na sua vida e uma verdade na minha vida também. Vamos orar mais uma vez e vamos pedir isso para o nosso Deus. Pai de amor, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra, te louvamos, Senhor, por essas promessas para aqueles que andam no teu conselho. Faz, Senhor, das nossas vidas, vidas piedosas, né? Para que outros sejam influenciados por nós, pela tua palavra, e que todos nós possamos, assim como o salmista descreve aqui, todos nós possamos ser mais parecidos com o Senhor Jesus. É a minha oração, no nome de Cristo. Amém. Bom dia, uma boa semana para todos vocês. Deus abençoe a sua semana.